Pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, Expande História Cinema Telacast. Estou na mesa aqui do Mark Block, porque hoje eu vou continuar com aquele bate-papo legal que a gente estava tendo ontem sobre história, cinema, enfim. Então, vamos pro vídeo. Pessoal, como vocês já devem ter reparado, eu vou continuar fazendo esses vídeos com uma espécie de aula aqui para vocês, sem roteiro, sem nada. Tudo vai acontecer. Se eu reparar em algum detalhe aqui, eu vou acabar comentando com vocês, como eu fiz ontem com o texto. Inclusive, eu quero voltar nesse assunto, né? A gente discutiu ontem sobre catolicismo e imagens. E assim, uma coisa que eu particularmente gosto bastante é essa relação entre religião e imagens, né? Eu citei um texto e durante a citação eu reparei numa coisa muito interessante. O texto falava também de pinturas, sabe? A função, as pinturas religiosas. E querendo ou não, a gente não tem só esculturas na Igreja Católica. A gente também tem pinturas. E as pinturas, elas também têm a sua função, uma função pedagógica muito específica. E são parte de uma cultura. Eu, por exemplo, tenho imagens aqui. Se eu até, inclusive, eu não vou pedalar porque elas estão bem em cima da minha estante. Mas elas são parte de uma cultura religiosa. A religião é cultural. A gente tem... e as imagens, elas têm uma função muito específica, como eu falei para vocês. De você lembrar, de se arrepender, de se instruir. Tem essas funções. E eu acho que não beira a idolatria. Sabe por quê? Porque é muito simbólico você ter uma imagem na sua casa. A partir do momento que você tem uma imagem na sua casa, e você é como se o santo estivesse ali com você. Sabe? Quando você tem um santo de devoção e você tem a imagem dele, você acaba pensando assim, você acaba pensando assim, não estou sozinho. Eu sei muito bem que aquele santo está comigo. E eu não estou falando de um caráter religioso. Eu só estou falando que é algo cultural. E isso assim, é muito importante que a gente, como futuro historiador, é preciso que a gente não faça juízo de valor. A gente reconhecer que tem beleza ali. Enfim, eu já tinha comentado isso com vocês, mas eu quis voltar nesse assunto, porque eu já estava pensando nisso ontem à noite, e aí eu não podia deixar de falar isso com vocês. Muito bem, muito bem. O que a gente pode... Eu reparei aqui que eu tenho um monte de boneco, né? Vocês sabem que eu sou o louco dos bonecos. Eu vou pegar eu tenho uma coleção de Toy Story, e aqui tem o meu Buzz. Eu tenho dois Buzz, na verdade. Eu tenho um Buzz de cinto e eu tenho esse Buzz aqui. Esse Buzz andava, tipo, eu não lembro, mas você puxava de uma coisa e andava, não vou lembrar agora, mas ele meio que andava assim, ele mexia as pernas e aí mexia as pernas e aí ele meio que andava e mexia os braços, era bem interessante isso. Tem os dedos aqui, ele é bem... Tem algumas articulações aqui, e eu gosto bastante desse Buzz, sabe? Eu aqui ele tinha capacete também, eu aqui ele tinha essa parte do capacete cobrindo, mas eu acho que eu quebrei. Porque eu brincava muito com ele, eu brincava muito com brinquedos, né? Eu tinha uma imaginação que era uma beleza. Eu tinha um dinossauro, né? Que o resto tá aqui em cima. E aí eu juntava um monte de... Eu juntava o Shrek, o Superman, e fazia uma história muito doida e ficava horas brincando e não terminava aquela história, entendeu? Ela tinha 4 partes. Era incrível isso. Eu sempre gostei muito de bonecos, sabe? Bonecos são parte de uma construção histórica, são parte de uma... eles são parte de uma história e são uma construção, principalmente eles ajudam muito na construção de uma memória afetiva. Porque a partir do momento em que você a partir do momento que você tem um boneco,
você não quer se desapegar dele. E aí você acaba e aí sabe, você acaba meio que criando uma relação com eles. Sabe, você não quer se desapegar, você não quer doar. Eu já doei muito boneco, eu gostava de doar. Mas esses bonecos aqui, eles vão se tornar relíquia, né? Porque esse Buzz aqui, ele é bem antigo, ele tá todo desgastado, ficou muito tempo guardado. E eu vejo um monte de boneco do Toy Story vendendo, vende até hoje. Mas eu não sei, esse tipo de Buzz aqui, eu não sei se a gente ainda encontra ele na loja, ou se é mais difícil de achar, eu não sei. Mas esse Buzz aqui, e além desse Buzz, eu tenho outros tipos de bonecos que eu não gostaria de doar, eu não gostaria de vender nem nada. Eu gostaria de que ficassem comigo, porque vai que parem de vender e eu não tenha mais, né? Aí daqui a pouco isso se torna relíquia, né? Sabe? E esse tipo de boneco é clássico. O Buzz é um personagem clássico. Toy Story é um clássico, sabe? É, a minha mãe sempre me incentivou muito a, a comprar bonecos. Ela sempre incentivou esse meu gosto por coleção. E eu tenho muitos Funko aqui, como vocês podem perceber, esses bonecos cabeçudos. Eu tenho de Harry Potter, eu tenho de Marvel, eu tenho de DC. Eu gosto muito de super-herói. E eu tenho esse Sully aqui de Monstros S.A. em Funko Pop. Eu não sei se eu ganhei de Natal, eu não vou lembrar agora. Mas esse Sully é muito bonito. Eu não gosto de tirar os personagens da caixa, sabe? Eu não gosto, é uma mania minha. Eu não gosto de tirar da caixa. Dá pra perceber que tem outros personagens aqui. Tem o Yeti, tem o Sully, tem o Mike Wazowski, tem a Sally, que é a namorada do Mike Wazowski, né? Que chama ele Zoidinho da mamãe. E a Abu, né? Com certeza a Abu é a personagem que o pessoal mais gosta, né? De ter na coleção, né? A Abu é uma personagem clássica, todo mundo gosta dela. Eu não tenho. Eu tinha o Mike Wazowski, ele era de miniatura, só que eu acho que minha mãe pegou. Porque o Mike Wazowski era o personagem preferido da minha mãe, e ela pegou o boneco. Eu não sei se era meu ou se ela pegou. Eu acho que deve estar guardado, mas eu não sei. Mas assim, eu vou tirar da taxa só pra mostrar. Eu disse que não ia tirar, mas eu vou tirar. Tá? Só pra mostrar aqui pra vocês não ficarem com vontade. Só pra vocês não ficarem com vontade depois de ver. Tá aqui o Sully. Ele é um. Ele só tem. Ele mexe a cabeça, o corpo, mas não mexe nada. Tipo, eles são bem. Os bonecos da Funko são bem estáticos, sabe? Eles não têm muita articulação. E assim, esses bonecos são clássicos, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que goste de Disney, de Pixar, de Marvel, de DC, vai curtir, vai querer comprar os Funko, porque assim, tem muito. A Funko, ela tem praticamente todos os personagens. Ela tem praticamente todos os personagens da cultura pop queridos, né? De anime, de Marvel, de DC, de Pixar, de Disney, enfim. E o Sully é o meu personagem preferido. Eu lembro dessa cena, eu lembro que nessa cena essa cena faz referência esse boneco faz referência àquela cena que eles estão se protegendo da Boo, aí a Boo chora. Aí acontece um curto-circuito na cidade. Eu lembro disso. Aí eles usam essa armadura aqui, esse tipo de armadura para se proteger dela, porque assim, os monstros têm medo de criança, porque elas são tóxicas, né? E assim, eu só tenho Sully. Eu tenho vários Sullys, na verdade. Eu tenho esse Sully aqui, eu tenho esse Sully aqui que é de monstros, de Universidade de Monstros, então é o Sully mais jovem.
dá pra reparar que ele tá bem, ele tá meio judiado porque os cachorros comeram, porque eu sou meio desatento, acabei colocando na minha mesa, eu acabei colocando aqui na tama, e aí os cachorros subiram na tama e comeram. Eles fizeram isso também com esse Sully aqui, que veio num playsetzinho de um simulador de susto. Dá pra perceber que eles são bem parecidos. Olha a cara desse Sully. Eu não sei se foi eu não sei qual dos três foram, mas olha o estado que deixaram o Sully. É culpa minha, na verdade, né? Depois eu reclamo que os meus bonecos estão estradando por causa do cachorro. Mas tudo bem. Esses dois Sullys, assim, dá pra perceber, tem um topetinho. Tinha um topetinho, né? Mas tudo bem. Esse Sully ainda tá com topetinho, mas perdeu o dedo. Mas enfim também. São dois bonecos bem bonitos. Eu tenho muito boneco, mas eu não sei quando e onde eu comprei eu ganhei. Porque eu ganhei muito boneco. Eu lembro, inclusive, aqui também. Eu ganhei. Eu acho esse. Aqui é um ovo de Páscoa que eu ganhei. É um rádiozinho que você falava e aí gritava e aí ele meio que alterava sua voz. Então tinha aqui a do Mike e tinha aqui também do Sully. Aí você falava e reproduzia a voz com alteração e tudo. Mas eu acho que tá sem bateria. Mas eu nunca brinquei muito com isso, sabe? Porque, sei lá, é meio bobinho isso, mas até que legal. Eu tenho também esses personagens aqui de Universidade de Monstros, que eu não vou lembrar o nome, né? Porque faz muito tempo que eu não assisti. Mas são personagens assim que eu acho que vieram do Kinder Ovo, se eu não me engano. Eu acho que vieram do Kinder Ovo e eu acabei comprando. Aí tem esse playset aqui bonito. Aí tem esse set aqui, eu não sei se é playset, mas tem esse cenário aqui bonitão do simulador de susto, que é clássico de Universidade de Monstros, tá tudo empoeirado. Então vem com um cilindro de grito, né? Para gerar energia. E aí você coloca esse Sully. Eu acho que você pode colocar os dois Sullys. Mas como esse Sully aqui tá numa posição de assustar, faz o seguinte. Aí ele aparece aqui, né? A criança está dormindo. Aí você... Aí ele vai e... Aí você coloca ele aqui e a criança assusta. Aí você pode pedar o sino de susto. Aí tem uma coisa para você mexer aqui. E aí você pode encher o sino de susto. O sino de grito. Olha que coisa legal, ó. Tem uma alavanca aqui. Aí você clica. E aí você gira. Aí você pode trabalhar historinha e tudo. Eu acho isso bem legal, sabe? Será que funciona com esse Sully aqui? Porque esse Sully é bem grande. Eu acho que funciona. Nossa, olha o tamanho do Sully perto. Olha o tamanho do Sully perto desse cenáriozinho. Vamos ver, ó. Funcionou. Foi um pouquinho difícil, mas funcionou. Olha o tamanho, gente. Enfim, tô parecendo uma criança aqui brincando, né? Mas assim, bonecos são bonecos, né? A gente nunca deixa de ser criança, né? Eu tenho 21 anos, mas a gente nunca deixa de ser criança. Eu também tenho uma coleção eu tenho uma coleção de Toy Story que tem esses dois carrinhos aqui. E eles lembram muito o Mate e o Relâmpago do McQueen. Aí tem o Woody e tem o Buzz. O capacete está quebrado, falta colar. Mas assim, eu literalmente não lembro quem me deu. Mas eu lembro que eles estão guardados até hoje e assim, são relíquias também, eu não vou dar pra ninguém. Eu também sou muito fã, eu também assistia muito Cartoon Network na minha infância. Eu tenho alguns bonecos do Cartoon Network aqui que eu vou pegar aqui pra vocês. Pra mostrar. E caiu aqui.
Então, eu tenho um Jake e eu também tenho um Finn. Eu acho. Eu lembro que. Eu acho isso aqui. Eu acho. Eu não sei que coleção é essa, mas alguns. Eu lembro que alguns vieram do McDonald's, sabe? Eu lembro que eu tenho um Jake aqui, que eu lembro que eu viajei. Eu aqui pra São Paulo, se eu não me engano. E aí eu ganhei esse Jake. Ele vinha até com uma espada, mas eu acho que eu perdi. Eu não sei, mas ele vinha com uma espada. E aí você. E assim, ele não tem muita. Ele tem algumas articulações, mas é um boneco bem rígido assim. Mas tem articulação nas pernas. Na. Na. No pé não tem. Ele gira aqui. O rabo. O Jake é o personagem. É um tão com poderes, né? O Cartoon Network costuma fazer desenhos muito doidos e Hora de Aventura era um deles. E eu tenho três Jakes. Eu tenho esse Jake aqui. Eu tenho três Jakes. Eu tenho três Jakes. É, e todos eles, eu acho esse aqui é eu acho que esse aqui é do McDonald's. Não vou lembrar. Mas enfim, não faz diferença. Mas uma coisa interessante é que você pode arrancar aqui e aí você pode flotar em outro personagem, porque eu achei essa coleçãozinha com os personagens da Cartoon que tinham essa característica. Aí você podia tirar e aí você podia colocar em outro personagem. Eu acho que vinha outros personagens, eu não lembro. Mas enfim. Eu também tenho um Finn também. Eu tenho um Finn humano. Lembra dele? Isso mesmo. Ele não tem articulação nenhuma também. Ele não tem nenhum tipo de articulação. Um personagem bem rígido. Não gosto de bonecos muito assim. Esse Jake também esse Jake também não tem articulação nenhuma. São bonecos bem rígidos, mas que dá pra você tipo, colocar em pé. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra mostrar pra vocês. Eu tenho. As pessoas falam que eu sou muito parecido com um salsicha. Eu acho isso até um elogio, muito obrigado. E quando eu fui pra Casa Warner, que infelizmente queimou, vocês viram no Rio de Janeiro? Eu acho que foi no Rio de Janeiro. Eu acabei comprando um. Eu acabei comprando na verdade, eu acabei ganhando lá na Taza Warner, na lojinha Taza Warner, um salsicha. Na época eu tinha cabelo grande, hoje eu tenho cabelo curto. Mas, se bem que salsicha tá com cabelo curto, né? Então, não faz muita diferença também. Enfim, e aí, esse salsicha, eu sou muito fã do salsicha na verdade, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como que o salsicha tem muito destaque nos desenhos. Eu não vou conseguir tirar ele agora, porque a taxa tá bem colada e bem difícil de tirar, mas eu não vou tirar agora. Enfim, essa foi a parte da minha coleção, que tem muita coisa que eu poderia ficar horas mostrando aqui pra você, mas o vídeo ia ficar muito longo. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aqui. Se vocês têm alguma sugestão de próximo vídeo que eu possa fazer, comenta, curta, compartilhe e se inscreva no canal também para você estar por dentro dos próximos lançamentos. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!